Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel com a paz do Senhor. Deus abençoe. Os irmãos da ADVEC, os irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, DDD ainda do Maranhão, 99. O telefone 991520454. Não se esqueça de dar aí um like, se inscrever em nosso canal, divulgue esse vídeo para outros também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, eu mando para você em PDF e em PowerPoint. Basta entrar em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Neste trimestre nós estamos estudando as lições da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical para adultos, com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Aí você vê o endereço eletrônico da Central Gospel Max e vê o WhatsApp da Nélia, onde você pode adquirir as revistas e os livros. O comentarista da Central Gospel deste trimestre é o pastor Walter Brunelli. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, José, um líder proativo. Lição 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. Lição 3, Bezalel, um líder artístico. Lição 4, Josué, um líder para novas gerações. Lição 5, Débora, uma líder estrategista. Lição 6, Gideão, um líder com potencial escondido. Lição 7, Davi, um líder guerreiro. Lição 8, Neemias, um líder versátil. Lição 9, Esther, uma líder perspicaz. Lição 10, Pedro, um líder atípico. E hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Barnabé, um líder desprendido e solidário. Então hoje vamos falar aí do apóstolo Barnabé. Talvez você nem soubesse que Barnabé é apóstolo. Mas se você ler, por exemplo, em Atos 14:14 diz assim: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Aí talvez você pergunte, mas quando ele foi chamado para ser um apóstolo? Por quem foi chamado? Então, vamos ver aí, Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então você vê aí, tanto o apóstolo Paulo quanto Barnabé foram chamados no mesmo dia. Todos os dois são apóstolos. Agora, não apóstolos do primeiro colegiado, daqueles que Jesus escolheu quando estava aqui como homem na terra. Então agora de um segundo colegiado de apóstolos. Aí você fala, mas eu não sabia nem que existia ainda esse ministério de apóstolo. Na minha igreja não tem. Sim, mas olha, está escrito na palavra de Deus. Leia Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja aí está confirmando que existe o ministério apostólico na igreja, na nossa igreja de hoje. Então é bíblico e deve ser seguido e obedecido. Vamos ao texto bíblico básico, que está em Atos 11, de 19 a 26, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vemos que aquele Barnabé que vendeu uma propriedade e depositou dinheiro aos pés dos apóstolos para que fossem ajudados os necessitados em Jerusalém no início da igreja, este mesmo Barnabé, chamado Filho da Consolação, este Barnabé foi escolhido, foi enviado pelos apóstolos para a cidade de Antioquia, quando souberam que lá o evangelho tinha sido bem aceito, muitas pessoas estavam se convertendo. Então não mais apenas os judeus estavam se convertendo, mas também os gregos, porque alguns irmãos de Chipre e de Cirene começaram a pregar também aos gregos e eles estavam se convertendo. Então em Jerusalém, quando souberam disso, enviaram Barnabé para lá e aí dá o testemunho de Barnabé. Quem era esse Barnabé? Olha só as qualidades do Barnabé. Então era um homem de bem, ou seja, tinha o testemunho da igreja e dos de fora da igreja, era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Olha aí, são as qualidades, né, as mesmas qualidades daqueles diáconos que foram escolhidos para servirem às mesas no início da igreja. São também qualidades exigidas, né? Aí Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, também fala dessas qualidades de um homem de Deus para servir na obra do Senhor. Então Barnabé, vendo o trabalho que tinha ali no início da igreja, o discipulado que precisava ser feito, ele vai atrás de Saulo, que havia se convertido e estava morando na sua cidade, em Tarso. Então ele vai até lá, traz Paulo para o ajudar. Paulo era um homem muito estudado, recém-convertido e ainda não era conhecido por quase ninguém. Alguns que o conheciam o tinham como inimigo do evangelho. Ele precisava de ajuda para crescer no seu ministério, precisava de um amigo, precisava de um discipulador, né? Então Barnabé vai buscá-lo, ao mesmo tempo ele está sendo discipulado e ao mesmo tempo ele é aproveitado para discipular também, para pregar o evangelho, para ensinar. Então Barnabé ajuda muito o início de Saulo, né, que depois é chamado então Paulo. E durante um ano inteiro ficou aí Barnabé com Paulo ensinando ali a palavra de Deus aos novos convertidos, de maneira que os cristãos passaram a ser chamados cristãos aí porque eram imitadores de Jesus Cristo. Então se pareciam com Jesus Cristo. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, nós vamos ver aí o grande líder é desprendido. No subtópico 1, Barnabé despojou-se de seus bens materiais. Subtópico 2, Barnabé compreendeu que chegara a hora de Paulo assumir a liderança. No tópico 2, o grande líder é solidário. Subtópico 1, Barnabé introduziu Saulo à igreja em Jerusalém. Subtópico 2, Barnabé introduziu Saulo à igreja em Antioquia. Subtópico 3, Barnabé tutoreou Marcos. No tópico 3, o grande líder é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Subtópico 1, um homem de bem. Subtópico 2, um homem cheio do Espírito Santo. Subtópico 3, um homem cheio de fé. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando a lição. Vamos ao texto áureo da lição, que está em Atos 11, 24, que diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé era conhecido por todos, em Jerusalém se destacou pela ajuda aos necessitados. Agora, em Antioquia, às vezes vocês falam, por que você fala Antioquia e não Antioquia? Porque a cidade foi fundada em homenagem a Antíoco Epifânio. Naquele tempo tinha duas Antioquias,
Tinha da Pisídia e tinha da Síria. Esta aqui é a da Síria, que chama Antáquia. Mas se você quiser falar Antioquia, não tem problema nenhum. Esta, no tempo do apóstolo Paulo, pertencia então à Síria. Hoje pertence à Turquia. É um distrito, né? E na cidade mesmo, por volta de 215 mil habitantes. Ou seja, tamanho da cidade Imperatriz, do Maranhão, onde eu morava, tamanho da cidade Americana, onde eu moro hoje, né? Para você ter uma ideia aí. Então, o testemunho de Barnabé é muito bom, né? Vejam, um homem conhecido por todos, admirado por todos, respeitado por todos. Além disso, cheio do Espírito Santo, muito provavelmente se converteu lá no dia de Pentecostes. Ali já foi batizado nas águas, junto com quase 3 mil, né? Depois foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, permanecia cheio do Espírito Santo, portanto era um homem de oração e um homem considerado um homem de fé. E nós vamos confirmar isso, né, durante a sua vida ministerial, que era um homem que tinha também dons do Espírito Santo operando através dele. Então ele foi escolhido pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo junto com Saulo, que é Paulo, para fazer essa grande obra missionária que iniciaram os dois juntos. Depois se separaram por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Barnabé foi para um lado, Paulo para o outro. Na segunda viagem de Paulo já foi com Silas e não com Barnabé. Mas na primeira viagem quem ajudou a abrir então as primeiras igrejas, aí foi Barnabé junto com Paulo, ali por toda a Ásia, né? Aí você vê o mapa, né? Olha aí, evangelizaram aí Chipre, né? Perge, Listra, Derbe, Tarso, Antioquia, Icônio, Antioquia da Pisídia. E a partir daí então, depois do chamado dos dois, Antioquia passou a ser a capital da evangelização. Então passou a ser a sede missionária para a evangelização dos gentios, enquanto Jerusalém se tornou a capital e a sede missionária da evangelização aos judeus. E nós vamos encontrar em Barnabé uma característica muito interessante, que é de ser tutor de Paulo, também de Marcos. Então ele era um homem muito manso, humilde, bondoso, misericordioso, um homem que gostava de treinar outros para o trabalho do Senhor. Ele não era ciumento de ter medo de colocar outra pessoa na liderança em seu lugar, que é o que ele fez com Paulo, por exemplo. Vamos ver a palavra introdutória que diz: curiosamente, o livro de Atos dos Apóstolos dedica pouca atenção a alguns dos que fizeram parte do colégio apostólico. Lucas destacou os feitos de Pedro, Tiago, Paulo e João nesta obra. Além da breve menção a Matias, em Atos 1, 15 a 26, o escolhido para substituir Judas, onde estão os demais? Eles simplesmente não aparecem, o que não quer dizer que não tenham sido importantes para a história da igreja. Longe disso, todos trabalharam muito para o crescimento do corpo de Cristo. Entretanto, Barnabé, assim como Paulo, que não fazia parte do grupo dos 12, é mencionado em episódios emblemáticos deste tom histórico. Então é interessante, né? Porque nós, às vezes, nos esquecemos de estudar mais sobre aqueles que nos tiveram tanto destaque assim. Então a gente fala muito, né, de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, mas nós temos outros muito importantes, né, apóstolos, como o caso de Barnabé, como o caso de Silas, né? Então existiam vários apóstolos. Então existiram os primeiros apóstolos, né, o primeiro colegiado escolhido pelo próprio Jesus. Dentre eles, Judas traiu Jesus, né, se enforcou, mas aí foi escolhido Matias para ficar no lugar de Judas. Então esses 12 aí foram aqueles que testemunharam, tanto ali desde o batismo de João Batista até a morte de Jesus Cristo, estiveram ao lado de Jesus. Então este é o primeiro colegiado de apóstolos.
Depois vieram os outros apóstolos, como o caso do apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, o apóstolo Silas. Então, vários apóstolos. Inclusive, ainda hoje existem os apóstolos, deveriam ser reconhecidos, mas a maioria das igrejas não reconhece o ministério apostólico, embora esteja na Bíblia, claramente em Efésios 4:11. Os outros apóstolos, que a gente quase não vê falar o nome deles, né? Então, esses outros trabalhavam, faziam a obra de Deus, foram importantíssimos no início da igreja, porém Lucas não daria conta de escrever sobre cada um dos apóstolos, o que cada um fez, mesmo porque ele tinha que escolher algum para andar junto com ele. Então ele conheceu Pedro e conheceu mais intimamente, né? Assim, Barnabé e Paulo. Então ele acompanhou Paulo porque ele viu em Paulo um missionário diferente. Ele viu um ministério diferente. Então o Espírito Santo o inspirou a acompanhar Paulo mais de perto. E foi ótimo, né? Porque Lucas pôde escrever sobre a abertura da igreja em todas essas regiões ali, a Turquia, ali, aquela região chamada Ásia, né? Depois vamos ver aí na Europa. Tudo isso foi escrito, foi narrado por Lucas, e muito bem narrado. Vamos ver aí o tópico 1. O grande líder é desprendido. A história do cristianismo revela a grandeza intelectual de alguns doutores da igreja primitiva, muitos dos quais obtiveram uma formação acadêmica na escola de Alexandria, ao norte da África. Barnabé era um levita que figurava entre os profetas e doutores da igreja de Antioquia, pessoas, aliás, altamente respeitadas. Atos 13:1, Efésios 4:11. Quando o Espírito Santo chamou duas pessoas daquela igreja para a obra missionária, ele citou os nomes de Barnabé e Saulo, Atos 13:2. Conhecido pelo nome de José, procedente da ilha de Chipre, este importante personagem neotestamentário era também chamado por seus colegas de Barnabé, que significa filho de consolação, Atos 4:36. Bom, na igreja então de Antioquia havia alguns profetas e doutores, olha aí, ministérios. Assim como existem apóstolos, né, existem os profetas, existem os evangelistas, os pastores e os doutores ou mestres. Então veja que estavam reunidos orando e jejuando em Antioquia. Aí tanto os doutores, né, os mestres da palavra de Deus, dentre os quais acreditamos que eram considerados assim, tanto Barnabé quanto Paulo, né? E haviam também os profetas. Então estavam reunidos orando e jejuando. Quando o Espírito Santo falou de que maneira? Deve ter usado um profeta, né? Para dizer, estou escolhendo, estou chamando, né? Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles fazerem. Então, foi o próprio Espírito Santo quem disse. Alguns nem sabem que o Espírito Santo fala, né? Mas o Espírito Santo fala, é uma pessoa, mora dentro de nós, é Deus mesmo. Então, Barnabé nasceu na ilha de Chipre, que você vê aí no mapa direitinho onde era. Tópico 1, subtópico 1, Barnabé despojou-se de seus bens materiais. A expectativa pela vinda do Senhor era tanta que os crentes que possuíam alguma propriedade vendiam-nas e depositavam os valores aos pés dos apóstolos. Nada era mais importante para eles do que viver uma vida em comum. Atos 4:32 e 34. Barnabé era um homem de posses, mas como estava completamente entregue à causa do Evangelho, renunciou aos bens que possuía, depositando os valores aos pés dos apóstolos para dedicar-se exclusivamente à obra de Deus. Atos 4:36 e 37. Esse episódio marca sua aparição nos relatos neotestamentários e o texto bíblico parece sugerir que ele foi o primeiro crente a proceder desta forma, inspirando assim muitos cristãos a fazer o mesmo. Com Barnabé aprendemos que, embora o desprendimento não seja uma obrigatoriedade imposta aos discípulos de Jesus, o homem de Deus não deve ter o seu coração apegado às coisas materiais. 1 Timóteo 6, 10 e 11. Então veja que é uma coisa que deve ser considerada normal entre os crentes, que hoje não é mais normal. Mas um crente que possui propriedades, possui
empresas, né, possui dinheiro, deve repartir isso com aqueles que têm necessidade. Isso é normal. As pessoas que são espirituais creem assim, aceitam assim e procedem assim. Eu, quando me converti, pouco tempo depois, eu havia juntado um dinheiro para comprar uma casa, mas eu peguei todo esse dinheiro e doei para a igreja, para comprar um terreno. Hoje tem lá uma igreja grande, bonita, né, chamada Congregação Monte Hermon, no bairro Maranhão Novo, Imperatriz Maranhão. Então veja, a pessoa que realmente se converte, ela se desprende do materialismo. Depois de algum tempo, eu juntei mais novamente dinheiro para adquirir uma casa. E novamente surgiu uma oportunidade de comprar outro terreno para construir outra igreja. E novamente eu doei todo o dinheiro que eu tinha guardado para comprar uma casa. Novamente doei para a obra do Senhor. Eu trabalhava numa empresa, ali a gente fazia todo sábado um culto na porta, e um dos funcionários da empresa resolveu sair do trabalho e abrir uma igreja. E conseguiu um lugar lá, um terreno, mas precisava comprar o terreno. Então, eu novamente doei. Então, veja, aquele que se desprende das coisas materiais, Deus escolhe, Deus chama, Deus vai capacitar, vai fazer uma grande obra através dele. Então, veja, Deus cuida, não precisa se preocupar. Então, aquele que vai se desprender, aquele que vai se entregar totalmente à obra de Deus, Deus não vai deixar ele passar necessidade. E assim aconteceu com Barnabé. Então Barnabé se desprendeu, ele vendeu a sua propriedade, ajudou os necessitados. Foi escolhido pelo próprio Espírito Santo para fazer a obra missionária. E eu tenho certeza que Deus sempre cuidou dele. E é importantíssimo você também ser um dizimista fiel, porque quando você precisar, Deus então vai manter você. Eu não dava 10% para a igreja, eu dava 20%. 10% eu dava de dízimo, 10% eu dava de oferta para missões, e além disso as ofertas corriqueiras, né, e ajuda aos necessitados. Então isso é normal na vida de um crente, que quer realmente ter intimidade com Deus. Assim Barnabé se destacou, então foi conhecido como filho da consolação, olha aí, ou seja, um ajudador dos necessitados. Tópico 1, subtópico 2, Barnabé compreendeu que chegara a hora de Paulo assumir a liderança. Barnabé e Saulo chegaram à ilha de Pafos e o procônsul Sérgio Paulo chamou-os para ouvir deles a palavra de Deus, Atos 13:7. Mas um homem chamado Elimas, encantador, tentava dissuadir o procônsul de tal intento, Atos 13:8. Discernindo o espírito maligno que atuava em Elimas, Saulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o homem que ficou cego no mesmo instante, Atos 13:9-11. A partir de então, passa-se a ler Paulo e Barnabé. Até mesmo a versão hebraica do nome Saulo é trocada para a versão grega Paulo, que assume a liderança do grupo, e Barnabé assente. Então veja que agora Paulo vai assumir a liderança. Antes, Barnabé era o líder, que ele foi o tutor de Paulo. Ele é quem foi atrás de Paulo, trouxe para Antioquia, esteve com ele durante um ano, né? Foram chamados os dois, mas agora vai haver uma mudança de liderança. Lucas antes colocava Barnabé como o primeiro e agora coloca Paulo como o primeiro. Paulo é o nome traduzido, né? Saulo é hebraico e Paulo é o nome que vem de Paulus, né? Aí para os italianos que falavam latim, e também era o nome traduzido para o grego. A partir desse acontecimento onde Paulo chega à ilha de Pafos, ali Sérgio Paulo, procônsul, procura ouvir a palavra de Deus, chama, né, Barnabé e Paulo para falarem para ele a respeito do evangelho. Ali tinha um tal de Elimas, o encantador, que queria atrapalhar o procônsul ouvir a palavra de Deus. Paulo, olhando para ele, vendo que eram demônios que estavam agindo através dele, disse que ele ia ficar cego, e ele ficou cego na mesma hora. Então Sérgio Paulo ficou impressionado com isso, né? Ali houve uma conversão do Sérgio Paulo, um procônsul. E a partir deste momento,
Lucas começa a usar agora, sempre falar primeiro Paulo, depois Barnabé, e a gente vai ver que Paulo vai assumindo então a liderança e a obra de Deus cresce, se desenvolve muito. No tópico 2, o grande líder é solidário. Ninguém queria dar crédito à notícia de que Saulo se convertera. Os primeiros convertidos à fé cristã achavam que se tratava de um engodo. Atos 9, 21 e 26. Não é de se espantar que os discípulos em Jerusalém tenham inicialmente sido cautelosos a respeito da conversão de Saulo, pois desejavam saber se aquela transformação não era na realidade uma tentativa de ele infiltrar-se entre os cristãos para depois prendê-los mais facilmente. O solidário Barnabé, que tinha o dom do encorajamento, percebeu que Paulo verdadeiramente havia entregado seu coração ao Senhor e o defendeu diante dos apóstolos. Atos 9, 27. Olha, lembrando aí que Paulo então teve aquela conversão, a caminho de Damasco. Aí ali ele foi enviado para a rua direita. Ali aparece o discípulo de Jesus, Ananias, que vai até ele, ora por ele, ele volta a ver. Ali ele vai batizado das águas, ele recebe batismo com o Espírito Santo e ele começa a pregar o evangelho ali, na Síria, em Damasco. Aí os irmãos pensam o seguinte, ele está se fingindo aí de crente para se infiltrar aqui no meio da gente, descobrir onde é que moram cada um dos irmãos, principalmente os líderes, e depois ele vai prender todos, vai matar todos. Nós sabemos que ele tem cartas autorizando pegar a gente aqui e levar para Jerusalém, é tudo amarrado, tudo preso. Então ficaram desconfiados. Então houve ali um motim dos judeus que queriam matar Paulo. Então Paulo vai a Jerusalém e chegando em Jerusalém, ninguém queria recebê-lo, com medo de que ele estivesse ali para se infiltrar no meio deles e depois os prender e matar. Então Barnabé é que acolhe Paulo, vai conversar com ele dá o testemunho, como aconteceu sua conversão, E aí ele é apresentado aos apóstolos através de Barnabé. Então ali os gregos se revoltam contra Paulo, querem matá-lo. Então os irmãos pegam Paulo, levam para Cesareia, onde havia uma guarnição romana, e dali Saulo vai para Tarso, onde ele nasceu, e fica por lá, até que Barnabé, então, quando vai para Antioquia, depois vai chamá-lo, vai lá em Tarso, traz o Saulo, que é o Paulo, para Antioquia. Então veja a importância de Barnabé. Foi ele que recebeu Paulo em Jerusalém, apresentou os apóstolos. Depois ele vai buscar Paulo lá na sua cidade natal, em Tarso, e traz para Antioquia. E ali os dois são escolhidos para a obra missionária. Tópico 2, subtópico 1. Barnabé introduziu Saulo à igreja em Jerusalém. Barnabé tinha discernimento espiritual. Lucas, no livro de Atos, informa-nos. Então Barnabé, tomando Saulo consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos 9, 27. Saulo só foi aceito na igreja de Jerusalém porque Barnabé assegurou sua conversão. Ele tinha credibilidade na igreja, por isso não demorou para que os irmãos reconhecessem que o filho da consolação tinha razão. Então veja, se não fosse Barnabé, então Paulo não seria nem reconhecido pela igreja em Jerusalém. Ele não teria como fazer a obra missionária, não teria como pregar o evangelho, porque ele não teria uma base, um lugar onde ficar, não teria apoio dos apóstolos, Então, ele precisava de tudo isso. Quem foi ajudar, então, Paulo foi Barnabé. O apresentou aos apóstolos e se tornou o tutor de Paulo e também se tornou aquele que dava garantias de que Paulo havia realmente se convertido. Como Barnabé era muito reconhecido e respeitado pelos irmãos, então todos aceitaram Paulo. Tópico 2, subtópico 2, Barnabé introduziu Saulo à igreja em Antioquia. O filho da consolação agiu como tutor do apóstolo aos gentios. Barnabé observou o comportamento de Saulo e viu nele a possibilidade de o evangelho ser levado a muitos povos e nações. Encontramos aqui o exemplo bíblico de uma liderança sensível
para enxergar e abrir caminho para novos obreiros na seara de Deus. Quando a igreja de Jerusalém passou a sofrer uma perseguição movida contra os crentes, alguns partiram para Samaria. Depois de um hiato no texto, o autor de Atos volta ao assunto da dispersão, dizendo: "E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor." Atos 11, 19 e 21. A igreja em Jerusalém tomou conhecimento do fato e enviou Barnabé até lá. Atos 11, 22 e 23. A essa altura, Saulo estava em Tarso, sua cidade natal. Novamente, o filho da consolação saiu em busca de Saulo. O fato de Barnabé ter sido designado pela igreja para ir àquela cidade não lhe perturbou os sentidos. Humildemente ele entendia que Saulo era um servo do Senhor da obra, e por isso procurou por ele em Tarso. Ambos permaneceram em Antioquia por 1 ano, e ali pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Atos 11, 25 e 26. Então veja que o apóstolo Barnabé tanto foi aquele que apresentou Paulo à igreja de Jerusalém, como foi aquele que também ele foi enviado para Antioquia. Aí de lá ele foi a Tarso e pegou e trouxe Paulo. Passaram ali 1 ano ensinando, pregando a palavra de Deus, e ali eles foram chamados então para o campo missionário pelo Espírito Santo. Veja aí a importância de Barnabé. Ele sempre estava ali vendo em Paulo, através evidentemente de uma ação do Espírito Santo, né? Ele via em Paulo um potencial, né? Ele via alguém que poderia fazer um grande trabalho para Deus. Ele nem sonhava o que seria ainda, mas tinha uma chama acesa, desejando ganhar almas. Então encontra Paulo, que também tem essa chama acesa dentro de si, o desejo de ganhar almas, e quando eles estão então orando e jejuando em Antioquia, então o Espírito Santo disse: "Separa para mim Saulo e Barnabé para uma obra a que os tenho enviado." Então eles são escolhidos, separados para fazer uma grande obra para Deus, e realmente fizeram uma grande obra para Deus. Primeiro juntos e depois separados. Agora, tudo isso aconteceu porque houve uma grande perseguição aos crentes em Jerusalém. E aí eles tiveram que sair da cidade e saírem evangelizando, né? E Barnabé se destaca indo para Antioquia. Ali a igreja cresce, muito desenvolve, muito, se torna um centro missionário da pregação do evangelho aos que não eram judeus, aos gentios. Eles sempre começam pregando aos judeus e depois começam pregando aos gregos, né? E aí vão pregando por onde quer que passem. Então, como a igreja em Antioquia começou a crescer, muitas pessoas se convertendo, então o que fizeram? Os apóstolos se reuniram, chamaram Barnabé e disseram: "Vá para lá, porque estão precisando da ajuda lá de alguém para ensinar a palavra de Deus, para discipular os primeiros convertidos, os novos convertidos." Quando ele chega lá, vê o trabalho crescendo, ele precisa de ajuda, ele vai então até Tarso e traz Paulo para ajudar nesse trabalho. Veja a importância de ter um líder como Barnabé, um homem que está sempre disposto a treinar obreiros para a obra do Senhor. Ele os adota como se fossem filhos, cuida deles e eles se tornam mais importantes que ele. Mas ele não está preocupado com isso, ele está trabalhando para Deus. No tópico 2 sobre o tópico 3, Barnabé tutoreou Marcos. Durante a primeira viagem missionária, ao chegarem a Panfilha, o jovem João Marcos, primo sobrinho de Barnabé, que os acompanhava, voltou para Jerusalém. Atos 13, 13. Provavelmente por ser muito jovem e não estar tão maduro para aquela tarefa. Depois de retornarem da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Atos 15, 35. Dias depois, Paulo disse a Barnabé: "Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão." Atos 15, 36. Barnabé queria dar outra oportunidade ao jovem João Marcos, mas Paulo discordava dele, baseado na experiência que tiveram na Panfilha. Atos 15, 38 e 19.
Do mesmo modo como Barnabé responsabilizou-se por Saulo, dando-lhe a oportunidade de crescer no Evangelho, agora ele tutoreava o mais moço em sua caminhada de fé. Afinal, Paulo já era um homem suficientemente maduro e experiente no trabalho. Valeu a pena ter investido em João Marcos. O próprio Paulo enxergou nele, anos mais tarde, alguém útil para ele no ministério, 2 Timóteo 4,11. Marcos também escreveu o Evangelho que leva o seu nome e, segundo a tradição cristã, foi o amanuense das cartas de Pedro. Então veja só que coisa interessante. Como Barnabé tinha esse chamado realmente para cuidar de pessoas, para ir atrás de pessoas que às vezes tinham sido desprezadas ou pessoas que ainda eram muito jovens, né? Então Barnabé se destaca nesse trabalho. Ele ajuda Paulo agora já tem um treinamento, né? Paulo agora já está desenvolvido na obra de Deus. Então Barnabé agora vai ajudar o seu sobrinho, que é o Marcos, ou seja, o João Marcos, porque Barnabé o leva para o treinar na obra de Deus. Mas ele chega na metade da viagem e volta, muito provavelmente porque ele desejava escrever o Evangelho. Então ele precisava estudar a respeito do Evangelho, conversar com as pessoas que tinham visto Jesus, acompanhado o ministério de Jesus. Então cremos que era isso. Paulo e Barnabé então fizeram a obra, voltaram para Antioquia, e ali Paulo diz, vamos voltar agora passando pelas igrejas, vamos ver como é que está o crescimento das igrejas, o desenvolvimento, vamos ajudar aí para que tudo funcione direitinho e vamos aproveitar para evangelizar mais. E Barnabé diz, eu vou levar João Marcos comigo de novo. E Paulo diz, de jeito nenhum, ele já voltou na primeira viagem, nós não vamos levá-lo de novo. Então, acabaram discutindo ali e Paulo sai para um lado com Silas e Barnabé vai atrás de Marcos, né? E pega Marcos e fala, vamos comigo. Então ele vai ajudar agora Marcos. Marcos, pelo que nós vimos, ajudou Pedro a escrever as cartas e também ele foi um homem que evangelizou, um rapaz, um jovem que evangelizou por toda parte, andou com Pedro por toda parte também, então já tinha uma experiência muito boa, além de ter andado na primeira viagem com Paulo e Barnabé, e agora ele vai numa viagem missionária com o seu tio, né, que é Barnabé. Então um homem que aprendeu muita coisa, e ele escreveu o Evangelho de Marcos. Mais tarde, Paulo o elogia, né, e diz que ele é muito útil ao ministério. Tópico 3, o grande líder é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Além dos belos exemplos demonstrados por Barnabé, destacados até aqui, os escritores sagrados não poupam elogios a ele, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. Então veja que quando Barnabé é enviado a Antioquia, é dado testemunho a respeito dele. Por que nós estamos enviando Barnabé? Porque nós confiamos essa tão importante tarefa a Barnabé. Então é dado testemunho a respeito dele. Então era um homem conhecido por todos, tinha bom testemunho, né? Tanto dos de fora da igreja quanto dos de dentro da igreja. Então era um homem de boas obras também, conhecido por ter doado, né, todo o dinheiro na propriedade aos necessitados. Tópico 3, tópico 1, um homem de bem. A benignidade, aí no grego, Christotes, é tão íntima da bondade, né, no grego, agatosune, que muitas vezes se confunde com ela. Nesse sentido, a benignidade tem relação com o ato de fazer o bem a alguém. Há uma diferença relativa entre os homens bons e maus, Romanos 13, de 1 a 4. A benignidade de Barnabé em não se importar com o segundo lugar na equipe missionária, quando ele era o primeiro, mostra que os vícios característicos de uma pessoa má, como egoísmo, ciúme, inveja, rancor, ódio, intolerância e coisas assim, não faziam parte da sua natureza. Por isso a Bíblia o chama de homem de bem. Como bem declarou o salmista, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmos 37, 23. Então a bondade é aquela característica da pessoa sempre querer fazer o bem, e a benignidade é aquele que, além de querer, de desejar, ele faz, né, pratica. Então Barnabé tinha isso. Ele sempre desejava fazer o bem, ele sempre via o lado bom das pessoas, ele queria sempre ajudar, principalmente aqueles que eram deixados de lado. Então ele trazia para perto e os ajudava no seu ministério. Então,
é visto aqui como um homem de bem, além de ajudar os necessitados, era um homem que estava sempre pronto a ajudar também as pessoas, particularmente de ali tutoriar, de discipular, de ajudar para que a pessoa se desenvolvesse e tivesse um ministério, tivesse um chamado de Deus na sua vida. Ele não estava ali para arrumar empregados, servos para ele, mas ele queria treinar pessoas para que se tornassem melhores do que ele, mais importantes do que ele, para que fizessem uma obra maior do que a que ele estava fazendo para Deus. O líder sempre vai treinar pessoas para serem líderes também. Esse é o verdadeiro líder. O professor, o bom professor de escola bíblica dominical, sempre vai treinar alunos para serem também professores de escola bíblica dominical no futuro. O pastor sempre vai treinar pessoas para serem pastores no futuro. Tópico 3 sobre tópico 2. Um homem cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito reflete virtudes e capacidades de atuação na obra de Deus. Barnabé, cheio do Espírito Santo, ganhou muitas almas para o Senhor. Atos 11, 24. Entretanto, como se confirma no livro de Atos dos Apóstolos, a expressão cheio ou cheios do Espírito Santo aparece mais 9 vezes além desta. Observe. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 4. Pedro, cheio do Espírito Santo, enfrentou os magistrados. Atos 4, 8. Cheios do Espírito Santo, os crentes anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Para ser separado ao diaconato era necessário ser cheio do Espírito Santo. Atos 6, 3. Filipe, cheio do Espírito, ganhou Samaria para Jesus. Atos 6, 5, 8, 5. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Atos 7, 55. Antes de tornar-se o maior apóstolo da história do cristianismo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Cheio do Espírito Santo, Paulo expulsou o demônio Elimas. Atos 13, 9. E em Antioquia e Psídia, os crentes cheios do Espírito Santo estavam também cheios de alegria. Atos 13, 52. Então veja bem, o pastor Antônio Gilberto sempre dizia assim: somente podemos dizer quem é cheio do Espírito Santo, quem fala em línguas, quem é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas diariamente. Então veja só, cheio quer dizer transbordante. Aquilo que está cheio para Deus sempre é transbordante. Então olha só, se nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai transbordar. Como é que ele transborda? É quando nós falamos em línguas, porque neste momento quem tem o domínio sobre nossa língua, sobre o nosso ser, é o Espírito Santo. Então, quando você regraça a cruz de força nas, olha aí, você não está falando o que você quer falar, mas o Espírito Santo assume o controle e fala o que ele quer falar. Então, sempre nós vamos ver que Atos dos Apóstolos tem esse termo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Por quê? Era aquela pessoa que se deixava dominar pelo Espírito Santo, que estava a serviço do Espírito Santo, que mantinha comunhão com o Espírito Santo, que era guiado pelo Espírito Santo. Olha aí, é aquela pessoa que ele não tinha o Espírito Santo apenas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo, ele vem morar em nós. Agora, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, falando em línguas, agora não é nós que temos o Espírito Santo, é ele que nos tem. Então, o domínio é dele. Então, cheios do Espírito Santo sempre indica esse domínio do Espírito Santo sobre a pessoa. Então, sempre são aqueles que falam em línguas todo dia, é que podem dizer: eu sou cheio do Espírito Santo. Então, Barnabé era conhecido como homem cheio do Espírito Santo. Tópico 3, sobre o tópico 3, um homem cheio de fé. Todo e qualquer livro sobre liderança será bem-vindo e acrescentará algo relevante para os líderes. Mas no campo espiritual é necessário ter fé. Ser previsível, cuidadoso e prudente no terreno financeiro é absolutamente necessário. Mas deixar de dar passos arrojados que demandem fé sobre algo que o Espírito Santo nos impede a fazer não parece ser a postura adequada quando se trata de expansão do reino. Barnabé teve fé para abdicar das suas posses a fim de dedicar-se exclusivamente à obra de Deus, sem receio de que lhe faltasse algo.
Também não lhe faltou fé para embrenhar-se no campo missionário, enfrentando desafios e riscos e vida por onde passava. Barnabé viveu ao lado de Paulo experiências da fé prodigiosa na operação de milagres. A vida espiritual do Filho da Consolação foi completa. Então veja, existem as qualidades, aí, naturais, adquiridas através de estudos, adquiridas através de experiência, para se ser um líder. Então o líder tem experiência, tem estudo, tudo. Mas, para fazer a obra de Deus, o mais importante é a fé. É crer que Deus está no controle de tudo, que Deus pode nos suster, nos alimentar, cuidar de nós, nos dar roupa, alimento, tudo que for necessário. Nós vemos hoje na igreja com grande preocupação quantos estão dirigindo a igreja, mas estão trabalhando secularmente. Ou seja, confiam no salário do seu emprego, do mundo, mas não confiam que Deus pode sustentá-los. Então já é um ministério sem fé. Impressionante isso hoje, porque todos aqueles que dirigem uma igreja, eles não têm tempo para visitar tantas pessoas que precisam de visita. Ele não tem tempo para orar o que precisa ser orado por um líder, por um pastor, que é pelo menos umas 3 horas por dia. Ele não tem tempo para isso, ele trabalha secularmente. Não tem tempo para visitar os doentes, para aconselhar as pessoas que precisam, porque ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então veja, é um absurdo ter alguém que dirige uma igreja e trabalha secularmente, porque ele nunca vai ter o tempo que as ovelhas precisam que ele tenha. E por que eles trabalham? Falta de fé. Então nós temos que crer que Deus cuida de nós. Olha, eu estou há 7 anos sem emprego. Nunca faltou um dia comida na minha casa. Nunca faltou vestuário. Olha, eu tive um tempo aí com a casa caindo nos pedaços, a parede rachada. E aí recebi um telefonema dos Estados Unidos, me convidaram, fui pregar lá. Eu precisava de 17 mil reais para consertar a casa. E eles me deram os 17 mil reais, exatamente o dinheiro que eu precisava, e eu consertei a casa. Se não, olha só como é que Deus faz. Então, hoje, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou comprando o que é necessário para comer e para viver. No dia de pagar, Deus manda alguém mandar o dinheiro na minha conta, e eu pago as contas e vou pagando. Assim, os irmãos que nos ajudam, de vez em quando, eu dou a oportunidade para que os irmãos sejam abençoados. Porque às vezes a pessoa pensa assim, você está pedindo os irmãos para te ajudar? Não, eu estou pedindo a você para ser abençoado. Às vezes Deus quer te abençoar. Quando você abençoa o ministério, a Bíblia diz que aquele que é ensinado deve cuidar de manter aquele que o ensina, é a obrigação de cada um. Então, muitas vezes nós lembramos os irmãos de ajudar para que os irmãos sejam abençoados. Quem vai ser abençoado é você. Se você não enviar, se você não ajudar, não tem problema, Deus manda outro. Nunca faltou. Então é uma oportunidade que você está tendo de ajudar. Você deve saber que existe isso. Você deve conhecer mais de Deus e saber que Deus quer usar você para abençoar a obra de Deus. Se você trabalha, se você não está no ministério, ajude aqueles que estão. Porque um dia você pode precisar e Deus estará ali para te ajudar, para te abençoar. Então veja que Barnabé vendeu a sua propriedade, muito provavelmente terras, para ajudar aos necessitados. Deus o chamou para a obra, o capacitou e sempre cuidou dele. Então ele teve fé para vender sua propriedade e ajudar os pobres. Ele teve fé para ir à obra de Deus, arriscando a sua vida. Nós passamos por período difícil, já fui missionário. Pela graça de Deus, abrimos 8 igrejas. Mas já tive períodos difíceis, já teve gente que torceu meu braço, muitas pessoas jogaram pedra em mim, no meu carro. Teve prisioneiros na cadeia, que eu evangelizava a cadeia, queriam me matar, chegaram a fazer um plano para me matarem. Então,
Aquele que se entrega a Deus vai fazer a obra de Deus, e Deus o guarda, o livra de todo mal, e Deus o sustenta. Creia nisso. Então Barnabé é um excelente exemplo para nós. Conclusão: Barnabé era respeitado na igreja primitiva por seu preparo intelectual e por sua seriedade espiritual. Ele exalava o perfume de Cristo na sua liderança, 2 Coríntios 2,15, fazendo transparecer o seu caráter, suas intenções e sua nobreza de espírito para que a obra do Senhor saísse vencedora. Barnabé, com humildade, conseguiu reunir e formar pessoas para servirem a Deus. Assim como Gamaliel teve importância na formação intelectual de Paulo, Barnabé também tem o seu crédito pelo investimento que fez na carreira ministerial de Paulo e João Marcos. Então veja que Barnabé era um homem convertido, né? Era um homem que estudava muito a palavra de Deus, tanto é que era um dos mestres, um dos doutores da igreja de Antioquia, e juntamente com Paulo ensinaram ali a palavra de Deus durante um ano, ensinaram, pregaram, cuidaram dos novos convertidos, né? Depois foram fazer uma grande obra para Deus missionária, primeiro os dois juntos, depois separados. E Barnabé tanto ajudou Paulo a encontrar o seu ministério, o trabalho para Deus específico, chamado por Deus, quanto também ajudou a João Marcos, seu sobrinho. Então ajudou todos os dois num momento difícil dos dois. Paulo estava lá como que jogado fora, que antes era um perseguidor da igreja, ninguém o queria receber. Então Barnabé que o ajudou, o apresentou aos apóstolos, depois houve uma perseguição. Paulo foi então para Cesareia, depois para a sua terra natal, Tarso, e ali ficou como que esquecido. Barnabé então vai até lá e traz-o para Antioquia, e ali é que os dois são chamados para a obra missionária. João Marcos, que tinha ido à primeira viagem missionária, tinha voltado antes de terminar, e Paulo o rejeitou para fazer a sua segunda viagem missionária. Barnabé também o pega e o ajuda para que ele desenvolva o ministério também. E olha só, os dois se destacaram muito. João Marcos escreveu o Evangelho, ajudou Pedro a escrever as cartas, e Paulo se destacou aí nas viagens, né? As 3 viagens missionárias, depois fazendo aquela 4ª viagem a Roma. Se destacou aí em milhões de almas que foram ganhas, e até hoje existem aí as igrejas, né, abertas por Paulo. Então Barnabé esteve presente na primeira viagem aí com Paulo, e depois ele fez uma grande obra para Deus. Não está registrado na Bíblia o que ele e João Marcos fizeram, mas com certeza fizeram uma grande obra para Deus. Então Barnabé é um grande exemplo de um homem que cuida das pessoas, que ajuda os necessitados, pessoa que vai atrás de quem está esquecido, deixado de lado, e o restaura, e o abençoa, e o ajuda, e o treina para o serviço, para a obra de Deus. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra do Senhor, você também deseja entregar sua vida para Deus, ser um instrumento de Deus para ganhar muitas almas, fazer uma grande obra para Deus, vamos orar agora. Creia, Jesus Cristo veio ao mundo como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão a Ti agora, Senhor. Eles creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, Senhor das suas vidas. Ramasta gluste forstarar, are grande luz te vigante, ruia de bestar. Você que quer participar da obra de Deus, que quer ser um instrumento de Deus, fazer uma grande obra para Deus, receba agora, em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo. Receba a direção do Espírito Santo, se entregue totalmente. Procure a liderança da igreja e diga que você quer fazer a obra missionária. Em nome de Jesus, receba a unção e o poder do Espírito Santo para isto. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, agora em nome de Jesus, receba cura. Solta todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda virose, sai daí, em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora e cura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça de dar aí o like, o joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se você deseja receber os slides e os estudos escritos, tanto em PDF quanto em PowerPoint, então entre em contato conosco que eu envio para você gratuitamente. Aí está o telefone 99-DDD, telefone 991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor.